Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. É tão rico o repertório de mitos que envolve Pul Muad'Dib, o Imperador Mentat, e sua irmã Alia, que fica difícil enxergar as pessoas de verdade por trás de tantos véus. Mas no fim das contas, existia um homem que nasceu Pul Atreides e uma mulher que nasceu Alia. A carne de ambos estava sujeita ao espaço e ao tempo. E muito embora seus poderes oraculares os situassem fora dos limites usuais do tempo e do espaço, eles eram de origem humana. Vivenciaram fatos reais que deixaram marcas reais no universo real. Para entendê-los, é preciso ver que sua catástrofe foi a catástrofe da humanidade inteira. Esta obra, portanto, é dedicada não a Muad'Dib, nem à irmã dele, mas a seus herdeiros, a todos nós. Saudações, Fremen! Aqui, Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. Lembrando a vocês que o piloto ele nunca se atrasa. Ele chega na hora que ele tem que chegar. Aqui, Rogério Acioli. Não poderia acontecer um desastre mais terrível para sua gente do que cair na mãos de um herói. E aqui, Sora. Eu não falo. Eu opero uma máquina chamada linguagem. Quero dizer, antes de mais nada, que eu quero refazer a minha entrada, porque o pessoal veio muito preparado. Você ficou envergonhado. Eu vou revelar uma coisa aqui. Eu tinha esquecido disso. Aí o que eu fiz? Eu abri o livro e peguei uma frase. A primeira, né? Caraca, a melhor pessoa pra pegar notes assim, aleatórias. Bem-vindos a Arrakis e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Voltamos das férias de Caladan! Que felicidade estar novamente falando do universo de Duna. E que felicidade ainda maior termos convidados mais que especiais e tenho a honra de apresentar. Mais do que nunca, precisamos dessa segunda temporada do nosso navegador Hildon Oliver. Seja bem-vindo nessa parceria com o DunaCast. Mas é uma honra, foi uma honra quando você me fez o convite para estar mais presente, né, também no microfone, além da edição, né? Sinal que os ouvintes do DunaCast gostaram das minhas participações, onde eu faço mais piada do que análise. Muito! Mas cara, é muito bacana porque participar dessa segunda temporada com o Messias de Duna tá me fazendo algo que eu não fazia há muito tempo, que é reler os livros, né? O Messias de Duna eu tinha lido há muito tempo atrás e, cara, já vou enaltecer aqui os nossos parceiros da Aleph, né, que mandou pra você me presenteou a trilogia, e como o Messias de Duna tá lindo, cara. Tá lindo de tradução, tá lindo a edição super muito cuidada, sabe? As capas do Simonetti, que eu acho ele um ilustrador absurdo. Sim. E que prazer desbravar as dunas do Messias, né? Do Messias de Duna. Uma honra, Hildo. E só para poder salientar, o livro está lindo. Lindo. Vou chamar ele de Duque Leto agora. Olha só, temos também aqui Rogério Acioli, um frame raiz que acompanha o DunaCast e o Duna Arrakis Brasil há algum tempo, já participou também de episódios 45 do DunaCast da primeira temporada, e seja bem-vindo mais uma vez, estreando aqui a segunda temporada, Rogério. Muito obrigado, pessoal, por esse convite. Eu sou gratíssimo por estar junto com vocês. Desde o primeiro momento que eu conheci o Duna Arrakis, acho que lá no começo, viu, Manaíbe? Era um movimento ainda pequeno. Era um movimento escondido ainda, a guilda não espalhava, os satélites ainda não pegavam o território desse sítio.
Cara, porque teve um período aí que a gente teve que ficar meio malocado, então. né? Tinha uns Hakune querendo caçar a gente, então a gente precisou ficar meio... Mas finalmente talvez o nosso Muad'Dib tomou o poder ali à frente do nosso City e tomou o lugar dele que deveria ter. Então, obrigado. E vai ser muito bom retomar esse assunto, voltar e ver como o assunto Duna é tão bom que não basta uma temporada, não basta o primeiro livro, tem muita galera querendo seguir na saga. Tomara eu estar junto com vocês lá no Imperador Deus também. Vamos lá. E claro, falta a nossa querida Sora, da Central Pandora, onde você vai encontrar várias informações sobre ficção científica, até o Juiz Dredd, né? Né, Rio? Sim, cara. Olha, gente, eu quero enaltecer aqui o Central Pandora, que é um dos poucos canais na internet que fala de Juiz Dredd. E eu acho que se as pessoas lessem mais Juiz Dredd com o entendimento da crítica social, inclusive Alan Moore escreveu por muito tempo, né, o Alan Moore, um dos meus autores favoritos, escreveu por muito tempo histórias do Juiz Dredd, nessa crítica ferrenha, essa sociedade totalitária e tal. E pena que parece que as pessoas não entendem Juiz Dredd, acabam entendendo a leitura de forma errada, ou não leem. Então, gente, leiam Juiz Dredd, conversam sobre Juiz Dredd. Eu fico muito feliz que a Central Pandora faz muitos vídeos sobre o nosso juiz que não tira o capacete. Dora, seja bem-vinda para a segunda temporada. É uma honra, mais uma vez, estar aqui no City junto com vocês. Um dos meus podcasts, assim, favoritos de todos, porque, né, Duna é um assunto que eu amo demais. E agora, entrando em Messias de Duna, nossa, é uma honra, uma grande honra estar aqui nesse episódio de estreia desse livro, que é, assim, uma coisa... Ele pega o que Duna já tinha de bom e praticamente aprofunda de um jeito que, nossa, cara, é uma coisa, assim, maravilhosa. Então, agradeço demais pela oportunidade de estar aqui nesse episódio de estreia. Vou ouvir também todos os outros que saírem depois, porque é um assunto aí que tem muita coisa para render, hein? Esse livro vai render muito. Não se preocupe que eu e Hildo vamos abusar muito de vocês dois em vários outros episódios. Não tenho dúvida. Gente, olha, muito bom ter vocês aqui nesse primeiro episódio da segunda temporada. Mas, Hildo, antes de partirmos para Messias de Duna, a gente precisa relembrar como terminou o livro Duna. E aí, eu queria saber de vocês, né, que vocês me dissessem como foi a experiência de ler o primeiro livro e se o final do livro Duna, do primeiro livro de Frank Herbert, deixou alguma lição ou alguma pista para esse segundo livro. O que é que vocês acham? Vou começar, né? Antes de mais nada, para mim, assim, Duna é um livro que eu li ele muito jovem, né? Eu era muito, muito novo mesmo quando eu li, e Duna, porque eu li por conta do filme do Lynch, né? David Lynch. Então, assim, por isso que eu nunca vou criticar o filme do David Lynch. Eu sei que é problemático. Também não. Mas eu conheci esse universo por conta do filme, né? E eu conheço muitas pessoas das antigas, né? Eu fiz agora recente 41 anos. Já sou um piloto naive. Então, assim, quando termina de forma... A gente sabe que tem uma batalha ali acontecendo, a gente sabe que tem algo grandioso acontecendo, né? Personagens, eles crescem de formas absurdas no final do seu livro, mas ele termina da mesma forma que ele inicia. Ele termina com política, ele termina com olha, a gente não vai resolver isso só na luta, só na batalha. A gente precisa conversar, precisa dialogar. A gente precisa fazer concessões. E o livro mostra muito isso, como o universo do Frank Herbert, ele é muito fincado, apesar de ser um sci-fi, ser uma ficção científica, ele é focado na realidade, ele é focado em como às vezes os líderes precisam fazer concessões, né? Esquecerem seus sentimentos, seus amores. E eu acho que é uma vida muito triste. É uma vida muito triste, porque Verdade. Você não poder viver quem você é. E eu terminei com o primeiro livro, com o sentimento de que eu acho que a estrada que Muad'Dib escolheu é uma estrada difícil, uma estrada complicada. E eu não vejo indo para um happy end, né? Eu acho que
Já no primeiro livro eu senti que não tem negócio de final feliz. Sim. Sabe? Não, e para mim, aí eu vou passar depois a fala pro Rogério e pra Sora, mas para mim, assim, me deixou, assim, angustiado quando o Paul, ele olhava, assim, pro Stilgar e ele dizia, pô, o Stilgar tá olhando para mim como se eu fosse um Messias mesmo, eu perdi meu amigo. E aí ele começa a ver todas as pessoas que eram amigos dele, de City, né, de luta, né, de revolução, porque eles eram os revolucionários ali, né, estavam derrubando um grande império, um império de milhares de anos ali, né? De uma família que mandava ali há muito tempo. E ele começa a olhar para o lado e diz: não, tá errado o negócio aqui, eles estão me idolatrando e eu estou perdendo as pessoas, o lado humano das pessoas. Isso me marcou muito nesse final. E para vocês, Rogério e Sora? Cara, quando eu terminei de ler a primeira vez, não faz muito tempo, eu não tive a oportunidade de conhecer Duna pelo filme. Eu sabia que era no filme do Lynch, mas eu nunca tinha me aprofundado. Eu só comecei a ler por causa do Villeneuve, do anúncio que ele ia fazer o filme, né? Eu fiz esse mesmo trajeto com o Blade Runner 2049. Pra mim, enriqueceu muito a experiência do filme do Villeneuve. E eu lembro que na noite que eu terminei de ler o livro, eu tava faltando uns 25%, 20%. Eu tava lendo, começando numa toada, numa euforia, que quando eu terminei o livro, eu acho que era umas 3 horas da manhã, e eu precisava falar com alguém que eu tinha acabado o Duna, e que livro incrível era que era ele, que obra, que a sensação era de... Eu acho que meio que a sensação que você fica quando termina o episódio do Casamento Vermelho em Game of Thrones, você fica naquela, meu Deus, o que aconteceu aqui? Que foi esse final? Que foi essa briga aí? O cara lutou na faca e ganhou, Só que essa euforia meio que ela é barrada. Você fala assim, pô, eu quero mais, cadê o resto do livro? Porque você meio que termina no auge, né? No começo do auge do Poe assumindo o trono do universo, né, como imperador. E pra mim foi demais, pra mim foi arrebatador da experiência e me fez ficar apaixonado por constatar isso. Eu acho que é igual o Hildo falou, né? O Duna ele cumpre um papel de uma ficção científica muito bem feito, porque ele consegue retratar as nuances da nossa realidade, da nossa vida concreta, lógico que com uma complexidade muito grande, porque eu acho que Duna cria um universo muito grande, com vários sistemas e os planos entrelaçados, né, os planos dentro dos planos, um funcionamento muito bem amarrado. Só que ele fala muito sobre o que a gente vive, o que a gente constata, do que a gente encara, e realmente o final com a última frase da Jéssica ali é incrível. Eu acho que Sim. é arrepiante. Eu lembro que eu queria falar com alguém, eu mandei mensagem no grupo do Duna Hacks. Não sei se alguém me respondeu na hora, que é algum maluco acordado naquela hora. Mas eu lembro que, cara, eu preciso compartilhar essa situação, porque é incrível, foi incrível a experiência. Falando um pouquinho, porque é impressionante como... às vezes me irrita quando eu vejo pessoas falando da Jéssica, enquanto a Jéssica é um personagem maravilhoso, incrível, né? E o Frank Herbert, ele tem essa noção de como esse personagem é fantástico, que ele termina o livro com ela, sabe? Com essa frase forte. E, gente, como eu lembro de ter terminado de ler o livro na época e recentemente revisitei, pelos convites que o Pascoal tinha me feito, de participar, né, dos últimos episódios e tal. E, gente, que leitura grandiosa. Acho que Duna é isso. Ele é fincado nessa realidade, uma realidade que é um pouco agridoce também, porque o mundo é agridoce, né? O mundo não é perfeitinho. E, ao mesmo tempo, ele mostra assim, gente, como temos pessoas fortes. Como temos pessoas fortes nesse livro, assim como temos pessoas fortes no mundo em que vivemos, né? Para que seguimos, para que a gente possa seguir, para que a gente possa ter fé, que a gente possa acreditar que as coisas vão fluir de alguma forma, mesmo a gente tendo ali o futuro meio, sabe, nublado. Então, fiquei emotivo quando eu terminei o livro de novo. Então, eu acho que o final de Duna, ele tem uma dualidade que é muito interessante, porque ele acaba como um final feliz para a família Atreides, porque o Paul, ele consegue ali o objetivo dele, né, de não deixar acabar a linhagem dos Atreides,
ele se torna ali uma grande autoridade, né, naquele momento. Só que para se tornar isso, para salvar a família dele e tudo mais, ele teve que entrar ali num caminho que não teve Isso. volta. E esse caminho, ao longo de todo o livro, ele vem trabalhando que não é bom, que é um caminho que vai trazer consequências terríveis no futuro. Não vai ser só simplesmente, então vamos dar agora prosseguimento aos planos dos Fremen para Arrakis. O planeta vai ficar maravilhoso, vai ficar tudo certo, né? Não vai ser isso. O livro vem trabalhando o tempo todo que existe um destino terrível que o Paul Atreides abraçou quando ele decidiu salvar os Atreides. E eu acho isso incrível, porque a vida às vezes é assim, né? Muitas vezes a gente, tentando fazer o certo, acaba fazendo coisas que geram consequências que depois a gente vai ter que lidar. E no caso do Paul Atreides era uma responsabilidade muito grande. Ele mobilizou um povo, ele mudou o status quo de todo um sistema, né? De todo um império galáctico que existe ali. Então é um final assim, ele é pesado, ele é impactante. Pode para algumas pessoas ser considerado assim positivo. Mas aí depois o Frank Herbert veio com o Messias de Duna, e quem não pegou ali o lado ruim que já vinha sendo jogado, né, já vinha sendo dado pistas dele ali, no Messias de Duna ele praticamente fala, foi bom, né? Então tá, olha aí o que aconteceu. Vamos mostrar aqui outras coisinhas, né? Mostrar outras coisinhas. Pascoal, eu quis colocar um ponto, uma coisa que eu acho legal que a Sora comentou, essa sensação de o livro termina com um sabor agridoce, tipo, pra alguém foi bom, pra outras pessoas não foi bom e não vai ser bom ainda, porque a gente vai ver que a Jihad acontece nos próximos 12 anos e ela tem com certeza ela teve um malefício para quem sofreu com ela. Mas eu acho que é muito interessante como o Frank Herbert, ele nos leva como autor a história inteira de Duna. Sim, a gostar de criar afeição por esse protagonista ou por essa família de protagonistas para chegar no final, e isso não acontece só em Duna. Eu tenho a sensação que aconteceu comigo também em Filhos de Duna e um pouco no Imperador Deus de Duna, que assim, você compra os Atreides, você compra eles, você compra que eles são os heróis da história. Só que aí quando você se dá conta, no final do livro, que, olha o que eles estão fazendo, esse muito poder na mão de alguém não é bom, não vai acontecer coisa boa, ele vai impor um negócio violento. Eu fico comprado com isso também. Então eu acho que quem consegue ler com essa perspectiva acaba se dando conta que não é a falácia, mas se torna uma falácia do herói branco dentro do universo de Duna, ela é verdadeira e ela não funciona, não é real, porque o Frank tá falando de outra coisa aqui. Eu até vi em entrevistas o Frank Herbert comentando que para ele o poder sempre é atraído para aquele que é corruptível, que é justamente o que a gente vê aí, né? É legal, sabe, até o Rogério e a Sara terem trazido isso, porque eu li Duna depois de ter lido o primeiro livro que eu tive contato, assim, acho que um livro que me fez me apaixonar por leitura foi o Hobbit. Né, eu li uma versão de Portugal. E é tanto que eu tenho muita ligação com o Bilbo e menos com o Frodo. A pessoa até acha estranho. Né? Mas assim, acho que foi o primeiro livro que eu li. Acho que devo ter lido uns 2, 3 anos depois de já ter lido Seus Anéis e tal. Que eu percebi que essa jornada do herói ela tem essa representatividade muito forte da jornada do herói, do Campbell e tal. Sim. Só que é a jornada de um herói quebrado. Ele não é o herói perfeito. E ele nem é herói. E a gente vai ver isso, a gente vai debater muito isso principalmente nos próximos 2 livros, né? Isso me remeteu muito a uma obra que eu li anos depois, do Moorcock, né? Que é o Elric. Sim! Muito massa isso. Eu adoro. Show de bola. Pois é, e assim... Eu adoro o gênero fantasia, adoro o capa-espada. O Robert Howard é um dos meus
contistas favoritos, é o meu que o pai, né, desse universo. Sempre fui fã de Conan. Sim. E quando eu tive acesso à leitura do Moorcock, eu percebi que, mesmo apresentando o herói, ele não é o herói, sabe? Ele não é esse Isso. herói clássico que é apresentado. E às vezes até a resignação que nós temos de herói é falha, porque a gente esquece que o termo herói vem da Grécia, né? Os gregos antigos. O Hércules era um herói, só que o Hércules ele era falho. O Hércules era cheio de defeitos. E a gente tende, né, por conta desse conceito atual, trazido através dos quadrinhos e sem essa análise mesmo, sem esse questionamento de que não são deuses, são, apesar de heróis, são seres humanos, né? E a gente sempre busca a perfeição, né? E não tem isso. O Poe, ele escolheu um caminho perigosíssimo. A gente percebe isso no final do filme, que não tem muito o que fazer. E ele já traçou esse caminho. E esse caminho vai ser um caminho de perda, de morte, de traição, né? A gente, já não começando ainda com o livro, mas a gente já percebe que existe traição logo no início de Messias. Exatamente. Né? E o que a gente vê também, que eu acho muito legal, é porque, como o Rogério falou, a gente vai torcer pelos Atreides. Não tem como. Eu, quando comecei a ler, estava torcendo pro Poe, queria a vingança, queria a cabeça do Barão, Vladimir Harkonnen, do que ele fez. E aí você vai nessa, né, de torcer. E aí quando você vê que o Poe, ele também chega para uma comunidade, que são os Fremen, que também é um povo oprimido, né? Eles são oprimidos, eles são perseguidos. E aí você vê essa simbiose de duas situações de pessoas que estão sofrendo, que querem vingança, tanto o Poe como os Fremen querem vingança. E aí você termina o livro com esse pessoal que era o oprimido, né, se tornando opressor. Ele vai derrotar o opressor, mas se torna opressor. E aí você fica se perguntando assim, o Poe termina agora com um exército imbatível. Então, assim, é o Sardaukar evoluído, né? Os Fremen são os Sardaukar bem mais evoluídos. E o cara é simplesmente um Mentat, um Kwisatz Haderach, o Lisan Al-Gaib, o Mahdi. Ele é o super-homem. Então, assim, como é que vai trabalhar um herói, entre aspas, né, perfeito, no sentido de ter tanto poder, né, que isso era uma das coisas quando o Frank Herbert foi escrever o Messias de Duna, que o Duna foi em 65, Messias de Duna em 69, que o editor dele, que era Campbell, o nome do cara, ele se questionava, como é que tu vai fazer terminar um livro com um cara que tem todos esses poderes, né, entre aspas, como é que tu vai criar um antagonista contra ele, né? E o Frank Herbert disse, não, mas o antagonista dele não é externo. Isso. É ele. Exatamente. É tudo que ele cria, né, cara? Ele se coloca numa situação de que ele mesmo está sendo o próprio inimigo dele. Todas as ações dele estão construindo uma estrada, né, que a gente até entende. Eu vou estar até trazendo aqui que eu assisti já 2 vezes, eu tô apaixonado por esse filme. Quero deixar aqui claro, aqui no nosso primeiro episódio, né, da segunda temporada, que Robert Eggers não faz filme ruim. E eu vou falar dele. Que eu tô falando justamente do Homem do Norte, né? Que, spoiler pra vocês, ele é uma adaptação de Robert Eggers à visão do conto original, né? Da visão dinamarquesa. Show. Da Hamlet, né? Que é baseado Shakespeare, para que você não sabe, o Shakespeare era um safado. Ele se baseava nas suas obras em várias coisas. Sim. De culturas, né? E a gente acompanha justamente a vingança, né? O ciclo vicioso de vingança do príncipe Hamlet, na casa, né? No filme. E quanto o Poe me remeteu várias vezes quando eu assisti, o quanto o Poe ele entrou nesse ciclo vicioso de vingança. E para isso ele teve que se distanciar. É tanto que no final do filme ele se distancia, com muitas aspas, né, dessa busca bizarra, para algo maior, né, coisa que o Hamlet não consegue, né, ele realmente é movido pela vingança porque ele sabe que se ele não se vingar, coisas piores poderão acontecer. Então, assim, esse caminho é muito, muito traçado, você falou tudo, o Poe se tornou inimigo dele mesmo, né. Exatamente, mas a gente vai falar ainda mais, viu, do Homem do Norte. Eu quero falar mais com o Hiro sobre o Homem do Norte, que é uma coisa bem interessante da gente. Porque tá aí a questão, mesmo o Homem do Norte sendo uma lenda, não, né? É uma história nórdica bem antes do que o Shakespeare fez.
foi o que deu origem a muitas peças, histórias, né, inspiradas nesse tipo de narrativa. Mas Isso. antes de começarmos a falar disso, falarmos do excerto inicial, vamos para o nosso novo quadro do DunaCast. Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon, estreando quadro novo, Notícias do Império. Mas antes da gente bater um papo, eu quero só dizer que o DunaCast, Hildon, ele iniciou em fevereiro de 2021 e muitos dos que estão nos ouvindo agora pediram, depois que nós finalizamos a primeira temporada com o livro Duna, pediram para continuarmos com Messias de Duna. Foram muitas mensagens, recebemos e-mails, tweets, comentários no Instagram, no YouTube, e aqui estamos cumprindo essa promessa. Rapaz, eu só digo mais. Só eu, como editor, recebi, eu não mando nada. Imagina o e-mail do DunaHacks Brasil. E olha só pra gente ter uma ideia de como tá o DunaCast, a gente já teve os 48 episódios e mais os 5 do Dunaverso, né? Com conversas aleatórias. A gente teve aproximadamente 52 mil reproduções. É uma média de quase 1.000 reproduções por episódio, né? Então, assim, uma coisa muito legal, assim, para um tema que é bem nicho, né? Bem nichado. Nichado, né? Nichado. E é legal. E a gente sabe que a proximidade com o filme do Villeneuve ia dar um up, e realmente deu, mas assim, não caiu, né? Pessoal? A galera continuou chegando, continuou vindo, continuou compartilhando e lendo o livro e participando, principalmente dos clubes de leitura que você desenvolveu durante todo esse período. Cara, eu fico muito, muito feliz de fazer parte desse projeto, fazer parte da família do DunaHacks Brasil. Fiquei até feliz agora, recente, dia 1º de maio, vocês fizeram uma postagem lá linda. Minha família, né? Minha família. Não, você dá essa identidade aqui ao nosso DunaCast, a gente sempre agradece. E a gente pede para todos vocês, né, que sigam as redes sociais do DunaCast. Nós temos Twitter, a gente tem o Instagram. Sigam as redes sociais do DunaHacks Brasil, com Instagram, com Discord, com Twitter, YouTube, que é muito importante a gente ter esses números, né? A gente mostrar que existe um fandom atuante que está crescendo, a gente precisa estar junto ali para conseguir mais e mais coisas, né? Porque a nossa ideia é tentar ter todos os livros do Brian Herbert traduzidos aqui para o português, aqui no Brasil, e a gente precisa de gente, né? Forçando, né? Fazendo a pressão. A gente sabe que a Aleph quer trazer, rapaz. Isso, exatamente. E uma outra coisa que a gente vai fazer aqui, Hildon, para ficar mais fácil, para acompanhar o DunaCast, a segunda temporada, como o livro Duna ele não é dividido por capítulos, né? Eu fiz aqui um PDFzinho numerando cada um dos capítulos do livro, colocando o excerto inicial e a página. Então, quem estiver acompanhando pelo seu e-reader, estiver lendo no seu Kindle, no seu Kobo, também pode acompanhar tranquilamente. Vai lá ver qual é esse excerto aqui, qual é esse capítulo, e aí vai seguindo bem direitinho o podcast, né? Todos os episódios que a gente vai lançar aqui. Uma outra coisa também que vai ser feita terminou de ouvir o DunaCast, o seu Naíbe aqui já fez um texto com mais detalhes, informações, vai estar no Medium, vai estar no site do DunaHacks Brasil, para poder a imersão ser completa, com mais alguns detalhezinhos. E outra coisa, Hildon, a gente vai voltar com a nossa campanha do Padrinho. Aê! Que é muito importante. Muito importante. Hildon, me diz aí a importância desse apoio financeiro dos fãs de Duna para o nosso podcast. Aceitas Pix? Aceitas Pix? Gente, é fundamental, porque assim, é muito complicado manter um podcast do nível que a gente mantém, com pesquisa, a edição, né? A gente tenta sempre manter essa qualidade absurda para entregar o melhor material para vocês, né? Não só de edição, como também de pesquisa. O Pascoal sempre faz
essa parte de roteiro e tal. Então, o apoio de vocês, o apoio financeiro de vocês é extremamente importante. E também, gente, se você não diz, esse mês eu não posso apoiar, não tem problema. Manda o DunaCast para 10 amiguinhos seus, vamos ouvir isso aqui, que esse material é bom. Perfeito. Porque esse apoio também, ele é necessário, porque quanto mais visibilidade a gente tiver, mais a gente também consegue apresentar para parceiros, futuros parceiros, né, de que o podcast ele é viável, que a gente pode de alguma forma continuar a falar de Frank Herbert durante muitos anos. Todos os livros, vamos até para os 33 livros do Brian Herbert, a gente precisa desse. Vamos, a gente pega, nem que seja em inglês, a gente fala também dele. E olha só, Yuri, tá bem fácil, a gente fez a campanha, já tá no link aí, já tá sendo divulgado, você tá ouvindo aqui, já tá sendo divulgado. Se você quiser contribuir mensalmente por R$1, segue o Pix! Você vai ser um mentate. Você vai ser obrigado por sua capacidade computacional de apoiar esse projeto. Com R$5 você é um navegador da guilda. Com R$10 mensais, você se torna uma Bene Gesserit. Aí é forte. É forte. E aí, cada uma das etapas, Hildo, a gente vai depois destrinchar aqui, vai ter uns benesses, né, a mais. Né? Se você for apoiar com os framing, que é R$20, tem mais coisas do que na Bene Gesserit. Se você apoiar mensalmente com R$50 e se tornar um Fedaikin, tem novidades, tem algumas coisinhas surpresas que a gente colocou aqui. E finalmente, se você quiser ajudar mesmo daquele jeito, sendo o Imperador Deus ou Imperatriz Deusa com R$100 mensais, aí a gente também tem várias surpresas e vários brindes aqui para vocês. Rapaz, essa pessoa aí que fizer o de R$100, o Imperador Deus, eu vou editar áudio para eles, mandando. Olha aí, a promessa do nosso editor, né? Não tem como. Mas para finalizar aqui nesse nosso quadro de estreia, que é Notícias do Império, Hildo, o que é que você achou da notícia oficial de termos Christopher Walken como Imperador Padishah IV? Em primeiro lugar, que eu adoro Christopher Walken, sabe? Eu acho ele um ator extremamente versátil e tô curioso demais, porque eu nunca imaginei um Christopher Walken como Imperador. E ele, quando quer, cara, ele sabe dar esse ar de, sabe, imponente, sabe? E ao mesmo tempo, quando ele quer, ele também sabe fazer umas caras de maluco. Então, eu fiquei muito feliz. Na verdade, assim, cada notícia que nós temos, né? Inclusive, né, a gente, na época, tava só cogitando, né, quem seria a Irula, e nesse período, né, que ficamos parados, os anúncios sobre Duna me empolgam bastante, sabe, cara? E o legal, que assim, oficial mesmo é o Christopher Walken, mas a gente sabe, por fontes, né, por documentos aí Tá rolando, tá quase certo. É quase certo aí, 99,9% da Florence Pugh, né, vai ser a Princesa Irula. O Austin Butler vai ser o Fade Halt. O cara vai estrear agora o Elvis Presley, o filme do Elvis Presley. Então, dizem que ele está arrasando. Então, o Villeneuve, mais uma vez, acerta na veia, colocando um cast que atrai público. É importantíssimo isso, viu? Eu ainda defendo a Anya Taylor-Joy. Ela é demais, ela é demais. Do Norte, aí que eu vou defender esta mulher. Ela é demais mesmo. Mas, assim, fantástica também. Vou lembrar do Midsommar, então ela... apesar dela ter feito uma participação muito, muito lá no Gavião Arqueiro, inclusive deixar aqui meu descontentamento, isso aqui sério, ruim. Muito ruim, é verdade. Estou muito curioso, porque ela em Midsommar é fantástica. Sim. Fantástica. Então, vem coisa boa. Vem coisa boa. Villeneuve não erra. Não é. Então, depois de tantas informações desse quadro novo aqui sobre o universo de Duna, vamos finalmente falar do episódio inicial da segunda temporada do DunaCast. Vamos nós, Hildo! Vamos!
Grande Hildo, vamos passar agora para Messias de Duna. E você falou no início que como a capa desse livro, né, os cuidados da editora Aleph e a capa belíssima do Marc Simonet. Cara, é linda essa capa do Messias de Duna. E é mais interessante ainda a sinopse que está na contracapa, que eu vou ler aqui para todo mundo acompanhar, né? 12 anos se passaram desde que Paul Atreides ascendeu ao trono e acumulou os títulos de Imperador e Messias. Líder do maior império que a humanidade já viu, Paul está ciente do terrível peso de suas decisões. Arrakis se tornou o centro do império, de onde os Fremen se propagaram a fim de levar sua filosofia e forma de governar os planetas por eles conquistados. Os inevitáveis conflitos gerados por essa expansão fazem importantes facções contrárias ao imperador reunirem forças para detê-lo. Uma grande disputa está prestes a ter início nos bastidores do poder, e apenas Muad'Dib pode decidir o destino de todos. Gente, 12 anos se passam, e aí eu vou passar a conversa com vocês dessa forma que o Frank Herbert ele gosta de iniciar todo o livro dele. O Frank Herbert, nas suas entrevistas, ele fala que muita gente fala assim, começa muito lento o livro, depois ele acelera, e no final ele acelera demais, a gente pensa que vai ter mais coisa, ele termina de forma mais abrupta, né? E o Frank Herbert, Hildo, e Sora e Rogério, ele falou que ele faz a escrita dele como se fosse um coito sexual. Ele disse que começa devagarzinho nas preliminares, depois o negócio começa a ganhar fogo, e chega ao clímax. O clímax é rapidinho, então você tá lá, né, o orgasmo da felicidade. Então ele disse que a escrita dele é mais ou menos dessa forma, tanto que todos os finais dele são mais apressados e é um clímax, realmente você não espera que aquilo aconteça e tá acontecendo ali para você ver. E novamente aqui, a gente começa o livro Duna, ele falando de um jihad luteriano que aconteceu há muito tempo. Ele só faz citar, aconteceu um jihad, uma guerra entre as máquinas, e aí agora essa sociedade está desse jeito. E aqui em Messias de Duna, da mesma forma, ele não detalha como foram os 12 anos do jihad dos Fremen, do jihad do Paul Atreides, né? Ele já, uma amostra já começa com um interrogatório. O que é que vocês acham aí? Para começar, a forma que o Frank começa esse livro é muito interessante, porque ele muda ele usa uma outra ferramenta de roteiro, que é aquele velho Q&A, né, que é as perguntas e respostas, um modelo muito padrão aqui, como se fosse uma revista de opinião, entrevistando alguma figura importante, que no caso é o historiador de Ix, né? E eu acho muito interessante que o início, para mim, eu lembro quando eu estava lendo na primeira vez, parecia que a cela, a situação, ela era muito incômoda, ela era muito escura, uma penumbra, um lugar de tortura, um lugar de, talvez, de violência, um lugar onde me fez pensar assim, aonde que esse governo ou esse império do Paul acabou chegando. E é muito legal porque essa mudança de ferramentas que o Frank vai colocando faz com que a leitura ou a forma de ser introduzido na história seja mais dinâmica, né? Por que ele não começou com a Irulan de novo, dando uma introdução ao universo? Por que colocou a Shani, igual acontece no filme? Por que ele saca um cara de um planeta que foi muito pouco citado, é um personagem que quase passa reto pra gente, uma situação totalmente fora do cerne do que tá acontecendo em Duna, mas ao mesmo tempo nos coloca dentro de novo do universo e de forma bastante rica, dando bastante detalhes, como se a gente fosse o sacerdote também, como se a gente fosse o Fremen. E eu até me perguntei lendo de novo, será que a gente é um Fremen fanático pelo nosso Muad'Dib? Ou a gente está a favor do que o historiador está a falar pra gente sobre o que está acontecendo? Então é bem legal esse início. Pascal, antes que você traga a curiosidade, eu achei muito legal quando você falou da escrita do Frank Herbert. Quer dizer que o Frank Herbert é um escritor lacaniano? Antes de Duna. Rapaz, e é safadinho. Ele já fez assim, cortei a sessão, pronto. Nos vemos na próxima semana. Vamos contar casos de família do Frank Herbert. A lua de mel do Frank Herbert
como ele não tinha dinheiro, assim, o que ele fez? Ele juntou o útil ao agradável. Ele estava desempregado, então ele arranjou um trabalho para trabalhar aqueles parques nacionais americanos, assim, que os caras, né, que na natureza, né, para cuidar daquilo ali. Então ele passou a lua de mel dele lá, né? Então assim, ele ganhava e ainda estava na lua de mel com a esposa dele. E ele fazia um amor à luz do luar, dormiu nus à natureza. Então o homem era já um próprio viking da Eva. O homem do norte. Era um urso. Era um guerreiro berserk Era um guerreiro, lacaniano. exatamente. Não, ele... Mas o Pascoal, algum livro conta se a esposa dele tinha os poderes de domínio que tem no Aegis de Duna ou não? Da onde que ele sacou aquelas coisas lá? Porque Cara, na fase final da vida dele, assim, ele acreditava em algumas coisas mais, assim, nível paranormal, e ele tinha a esposa dele com algumas... Até o filho dele, na biografia, fala que a mãe dele adivinhava umas coisinhas. Então ele tem uma bruxa no lado dele lá, literalmente. Tenha medo. Mas olha só para complementar o que o Rogério falou, e aí a Sora pode falar um pouco, essa questão da prisão. Cara, essa questão da prisão é muito massa, porque o Frank Herbert, na realidade, quando ele fez isso, ele fez se inspirando, totalmente se inspirando no texto de Dostoiévski, tá? Totalmente se inspirando no texto de Dostoiévski, que era o Grande Inquisidor. Ele disse que era para ser lido, essa primeira parte, como se fosse o Grande Inquisidor do Dostoiévski, que é a história do Grande Inquisidor, é que Jesus Cristo volta na época, né, da perseguição da igreja com as bruxas, com todo mundo, na época lá que era considerado a idade das trevas, né? E Jesus Cristo volta. E aí a galera da igreja, que era lá um padre lá, um maioral, tinha 90 anos de idade, ele prende Jesus, que Jesus estava atrapalhando, né? E aí é interessante que eu até ler aqui um texto do Grande Inquisidor, que ele fala assim, o próprio herdeiro das palavras de Cristo disse que Cristo atrapalhava. E ele falava, ó, amanhã mesmo, né, o inquisidor falando para Jesus, amanhã mesmo te hei de julgar e condenar a morrer na fogueira, como o pior dos hereges. E esse mesmo povo que hoje ainda te beijava os pés, amanhã, um sinal meu, há de se precipitar para trazer lenha à tua fogueira. Tinha sede, né, de Jesus, de um amor livre. Jesus tinha sede de um amor livre. Querias que o homem te seguisse livremente, seduzido por ti. Em vez de se apoiar na antiga lei rigorosa, o homem deveria, doravante, com o coração livre, escolher o que era o bem e o mal, tendo apenas a tua imagem para se guiar. Mas não pensaste que ele acabaria repelindo a tua imagem e a tua verdade, esmagado por esse fardo terrível que é a liberdade de escolher. Pô, isso aqui é muito isso aí, o que está acontecendo aqui nessa primeira entrevista, que a gente vê os fedaiquinhos, os caras, os frame, virarem burocratas religiosos, interpretando a palavra do Muad'Dib da forma como eles querem, e nesse mesmo momento o historiador de Ix está sendo condenado à morte por praticar heresia, que seria falar mal do Muad'Dib. Então é muito, muito louco isso, né, gente? Não é, Sora? É totalmente. Eu acho até interessante esse início, porque ele foge muito daquele clichê. Ele poderia simplesmente começar uma coisa tipo: 12 anos se passaram, ocorreu um terrível jihad, sabe, uma coisa assim? Mas não, ele começou com isso, de um historiador, né, sendo condenado por falar coisas sobre o Muad'Dib, e você já vê ali que tá rolando uma censura. Isso. Ele tá sendo condenado porque ele falou coisas que ele não deveria, e coisas que fica bem na cara ali que não é mentira, né? Então, já vê que tá rolando uma censura. Aí você pensa, poxa, o Paul Atreides, que é aquele cara lá do primeiro livro, que parecia uma pessoa boa, uma pessoa justa, virou agora isso aí, um cara que censura as pessoas, um cara que causou tantas mortes. O que aconteceu com o Paul Atreides? Perfeito. Essa é a sensação. Não sei se vocês também acham, Rogério. Não, total. A sensação que eu tenho é justamente isso, dessa... Houve realmente a desconstrução, o próprio Paul, ele deixa de ser quem ele é, ou se apresenta com quem ele sempre foi, né, e estava preso dentro nessa casca e tal.
E é como eu falo, né? O próprio Paul, ele se distancia totalmente da humanidade, ele se distancia dos amigos, né? Os próprios companheiros dele já não conseguem mais enxergar ele apenas como um amigo, um companheiro, né? Ele é algo além, ele é algo a mais. E esse distanciamento só vai piorar no decorrer da série, né? Eles colocam já justamente um historiador, porque geralmente é assim que acontece, né? Os historiadores, eles são as pessoas responsáveis por contar histórias, só que sempre tem aqueles caras que querem manipular a história da forma deles. Olha, em defesa aos historiadores, né? A minha formação mas assim, sim, existe muito disso, existe muito, e em Duna a gente vê isso mesmo, né? O lance a máxima, né, de que os heróis, os vencedores contam a história, né? Isso é verdade no nosso mundo, e por que não seria verdade no universo de Duna? Né? Exato. O legal aqui, que aí eu vou até voltar, imagina a seguinte situação, tá? E a gente, às vezes, quer julgar, assim, é incrível como a nossa, às vezes, rapidamente uma pessoa faz alguma coisa, você quer logo julgar, né? Dizer, eu não faria isso, ou fez errado. Você não consegue, às vezes, perceber que existem circunstâncias, né? Para pessoas agirem de alguma forma. Não é que você vai passar sempre o pano, não, coitadinho. Não, claro que tem coisas que não tem como voltar atrás, que uma decisão realmente pode afetar várias pessoas. Mas aí, Hilda, eu vou voltar para aquela história do Homem do Norte, do Shakespeare, né, da questão grega, porque o Paul Atreus é o nome vindo das tragédias gregas, né? Não tem como. E você colocou um ponto perfeito. Olha só, o Paul, ele foi criado desde a sua infância para ser um mentat. O mentat é um cara lógico, racional, né? Ele foi criado para ser um homem Bene Gesserit. As Bene Gesserit não amam, é proibido amar, né? Então, assim, o cara, a criação dele foi meio que destituída de empatia, e ele tem, né? Se não fosse a Shani para dar esse vigor na vida dele, ele seria aquele cara robozinho. Por isso que às vezes ele nem se destaca muito. Ele fala, ele é tão assim, robozinho, tão certinho, né? Mas muito dessa criação. E aí você pega a história de Shakespeare. Eu assisti hoje aqui o trailer do Homem do Norte, assistam. Se for no cinema, melhor ainda, porque é uma experiência incrível. E assim, é incrível como é o Shakespeare e como é o Paul. Olha só, olha como é a coisa interessante. O Paul, ele perdeu o pai, né, por um parente, que é o avô dele mata o pai, né, fica só ele Sim. E a mãe. Exato, e é uma vingança, né? É a vingança de honrar o pai. E aí ele se junta com um povo, Fremen, que o lema deles é nunca perdoaremos e nunca esqueceremos. E aí, Hildo, porque no Homem do Norte, no trailer, ele fala o seguinte, sobre o Hamlet, né? O destino não tem misericórdia. Seu destino está traçado e você não pode fugir dele. E aí fala... derramou sua última lágrima. A gente vê isso no Paul. Quando o Paul perde o pai, ele não consegue chorar. Exato. Ele só vai chorar depois. É a última. Exato. Né? É a última. E a Bjork falando isso, cara. Pô, é a Bjork. São os melhores 5 minutos do filme. Pô, cara, só pro Bjork, te amo, Bjork. E aí o Hamlet, ele fala, eu vou vingá-lo, pai. É o Paul, eu vou vingá-lo, Duque Leto. Eu vou vingá-lo, pai. Eu vou salvá-la, mãe. Eu vou matá-lo, Fiona. Eu vou vingá-lo, pai. Eu vou salvá-la, mãe. Eu vou matá-lo, Fiona. Eu vou salvá-la, mãe. Ele tem que salvar a mãe no deserto. Ele tá ali com a missão de deixar o meu rei. E eu vou matá-lo, Fiona, que é o tio dele, né? Que é o barão. Eu vou te matar. E aí, lá pelas tantas, Hilda, eu vou deixar você falar, que eu sei que você gosta muito da questão dos vikings. Ele fala assim, no caso do filme, tá? Do Homem do Norte, aqui tá no trailer, não tô dando nenhum spoiler. O trailer fala, ela pergunta, por que se esconderia em um lugar tão infernal? Né? Aí ele fala, para encontrar o que me roubaram. E ela pergunta, e o que seria? O reino, o ducado, ele perdeu o ducado. Ele tá num lugar infernal, que é Arrax.
Cara, é um negócio assim incrível, né, Rio? Exato, exato. E o legal é que, por exemplo, quando tu traz isso, né, essas narrativas escandinavas, que também brincam também com a própria narrativa grega, que é o herói inglório, né, a derrocada do herói, né, todas essas narrativas meio que abordam sobre isso. Eu lembro também de um autor que eu amo, que é o Bernard Cornwell, né, que ele fez Sim. os Overlords, né, que é das Crônicas Arturianas, né, em 3 livros, e também fez as Crônicas Saxônicas, que foi adaptado uma série, inclusive a partir da sua 3ª temporada, a Netflix assume a série. Deu meio que um desfecho agora recente, né, que é a história de Uther, né, de Bemba Borg. Eu sou Uther, filho de Uther. Tem muito Uther nesse livro, inclusive. E nos 2 livros, nas 2 narrativas, o Bernard Cornwell, ele escreve algo que é tirado do anglo-saxônico, inclusive é na bio do meu WhatsApp, né? Que uma tradução direta, né? Que é What Beautiful Red, né? Que seria o destino é inexorável, o destino é tudo. E como o Paul, ele tá realmente nessa linhagem do destino, nesse caminho do destino, porque o destino dele é inexorável. Essa estrada de vingança, esse ciclo de vingança, levou ele a esse destino inexorável, tirando ele Sim. sentimentos. No decorrer disso, eu começo a entender muito que Paul, ele deixa de ser Paul no deserto. Exato. É como se a mãe dele chorasse por ele e ele não consegue chorar, e ele vai deixando de ser, ele vai virando outra coisa, ele vai virando o Kwisatz Haderach. E isso é muito desolador para quem o Paul seria, o ser humano Paul, né? E a gente vê jornadas como do próprio Derfel Cardano nas Crônicas Arturianas, o próprio Uther e o próprio Amleth, né? Que acaba entregando tudo, entregando sua humanidade, e esquecem dessa última lágrima, né? E eu percebo que o Paul, ele já esqueceu dessa última lágrima, esqueceu que o caminho que ele tomou tudo, né? Como o Thanos, né, dizendo assim, quanto ele custou tudo que eu tinha, né? Então ele consegue chegar no seu objetivo meio que de vingança, sim, mas ele cria um objetivo maior, mas isso lhe rouba tudo, inclusive a sua humanidade. E Rogério, só para antes da senhora falar, eu queria saber do Rogério, porque assim, a gente às vezes imagina os Fremen, você fica encantado com o modo de vida deles, mas eles são bem animalescos no sentido não pejorativo, mas no sentido de agirem de acordo com a natureza e, se necessário for, matar sem nenhum tipo de arrependimento, né? Então, assim, eles estão ali para fazer o que tem que ser feito. E aí, com a questão religiosa na cabeça, você matar em nome de algo maior é mais fácil, né, Rogério? Não, com certeza. Eu acho que acaba até nos apresentando um povo que é realmente mais visceral, bestial, é mais... age pelo fervor. Mas o que me faz pensar, eu acho muito legal a perspectiva que vocês estão trazendo sobre o ponto de vista da figura do Paul Atreides, do mal que ele acabou sendo iludido, é tipo um lance do Um Anel ali, tipo, ele acabou sendo consumido por aquele poder e acaba repetindo aquele ciclo de violência e maldade. Mas eu tento trazer esse raciocínio ou o contexto de Duna em Messias de Duna, no começo do livro, para a nossa realidade, e eu me coloco no papel do povo ou do Fremen que não é. Eu não me coloco na posição do protagonista, mas do povo que é afetado por aquela figura, e fico me questionando se a gente também não é falho, ou o que faz a gente ser falho, ao ponto de começar a idolatrar essas figuras. Porque, por mais que o Paul Muad'Dib, ele realmente se enquadra em tudo que as profecias diziam, eu acho que é a gente que escreve as profecias, né? A gente que escreve aquilo que a gente quer acreditar, e é muito interessante quando a gente começa a pensar assim, mas cara, quem que permitiu que o Paul Muad'Dib tomasse o poder ou que se tornasse líder foram vocês, Fremen, foram vocês que estão idolatrando esse cara, e lá na frente vão ver que isso tem consequências. E da mesma forma nós acabamos repetindo esse comportamento de, sei lá, de manada em muitos momentos também, em muitas situações. Sora, e aqui no livro, o Rogério falando isso, é exatamente essa questão, quando o historiador passa na cara lá do sacerdote Fremen, que ele fala assim: seu degenerado Fremen, seu sacerdote que só tem a si mesmo como Deus, vocês têm muito ele que responder.
foi um ritual Frame que deu a Poe a primeira dose cavalar de melange, né? Então, assim, foi isso que fez com que ele chegasse a esse ponto. Então, às vezes, a gente tem a tendência de culpar só o Poe, mas existe todo o interesse de várias pessoas ali para que se chegar a esse momento. Não é só o Poe que está tomando essa decisão, né? Exato. Se você for pensar, assim, de um ponto de vista mais profundo, existe culpa entre as Bene Gesserit, né? Que mandaram as missionárias protectoras para criar lá toda aquela lenda sobre o salvador deles. E os Fremen, eles eram pessoas que eram oprimidas, né? Eles viviam no deserto ali em condições bastante complicadas e eles tinham tudo que fazia, o que movia os Fremen era justamente essa esperança de salvação. E quando surgiu lá em Arrakis o Paul Atreides e eles tiveram um vislumbre dessa salvação, obviamente eles entraram de cabeça em tudo aquilo. Eles ficaram assim encantados, porque eles acreditaram, poxa, então as lendas eram verdade. Chegou o nosso Salvador e agora a gente tem que cumprir. Agora nós temos que dar a ele o poder para ele se tornar para ele cumprir o seu destino aqui e libertar a gente dos Harkonnen, né, e de tudo mais. Então, eu acredito que é isso. E por terem sido tão oprimidos e terem vivido em condições tão terríveis, acabou que eles caíram nessa de entrar nesse fanatismo, né? Saiu de uma coisa assim, de uma necessidade de salvação. A partir do momento que o poder chegou na mão deles, virou um fanatismo. E o legal, viu, Hildo, é que o Bronzo aqui, quando ele foi preso aqui pelos religiosos, gente, esses religiosos são Fedaykin, são Fremen, os caras que estavam lá na batalha, que queriam lutar, os caras viraram agora esse poço de cinismo religioso, né? E aqui, Hildo, é falado aqui que o Bronzo ele não foi só preso por falar mal do Muad'Dib, né, no sentido. Ele também foi preso porque ele revelou para as pessoas que as Bene Gesserit tinham um plano genético, que era eugênico, de gerar um conhecimento Haderach. Isso ninguém sabia. Ele também meteu a boca. Elas têm culpa também. É porque tem muito daquilo do lance, como a gente tava até falando com a Sora, né? O lance dos vencedores contam a história, né? E quando essa história ela é questionada de alguma forma, e a gente tem eles, né? Eles são templários, cara, são guerreiros religiosos acima de tudo, né? E eles têm um entendimento de que eles são o detentor não apenas da fé, mas também das informações que devem chegar para o gado, né? Para o gentio. Eles são superiores. E quando alguém trai essas resignações e traz essas informações para o gentio, eles dizem, não, meu amigo, você vai ser preso, você vai ser, né? Vai ser questionado, torturado, o que for. E é muito interessante isso, porque queira ou não queira, as próprias atitudes do Paul tornaram essa atitude dele permissiva. Ele permitiu que isso acontecesse, né? Até mesmo para o controle maior, né? Ele precisa ter esse controle maior, né? Das informações, de quem venceu essa história, né? De quem demanda as cartas. E é muito o que a gente vê no dia de hoje, né, cara? Infelizmente. E aqui, antes da gente ir para nossas considerações finais, eu quero só saber do Rogério uma seguinte coisa. Aqui ele fala no final, né, que ele fala sobre essa questão dos argumentos que o Bronzo estava falando, e ele fala assim, o argumento da conspiração antecede a minha análise. Os 12 anos do Jihad, do Muad'Dib, criaram o argumento. E aqui a gente tem um excerto, algo que o Frank Herbert sempre faz também. O Frank Herbert, ele dá logo um spoiler de cara. Então, aqui ele já está falando de um futuro em que vai haver uma grande conspiração, ou já houve, né? Porque eles estão falando dessa conspiração, houve essa conspiração contra o Muad'Dib, e a gente vai ficar nessa espera. O que é que vai acontecer, o que vai desenrolar, não é, Rogério? Sempre ele gosta desses spoilers. A primeira coisa eu vou falar que eu fico surpreso e eu adoro essa maneira de escrever a narrativa do Frank, porque realmente não é importante para ele, e eu acho que um bom escritor faz isso, só um bom escritor conseguiria fazer isso, que
não é importante o que acontece, não precisa criar um mistério para você. Não, o importante é como acontece isso, como eu vou descrever isso para você. E ele tem muita segurança, e ele faz isso em Duna, e ele tem muita segurança de novo repetir isso nos outros livros. Então, primeiro, assim, perfeito. Eu acho que é só mais uma demonstração do talento como escritor do Frank. Sabe o que é engraçado? Só te contando que tô trazendo isso, eu vou relembrar de novo do Bernard Cornwell, né? Que o Bernard Cornwell ele fez uma série, se eu não me engano, acho que as Crônicas Saxônicas são 13 livros, ou 14, eu nem lembro mais. E durante toda a série de livros, a gente acompanha o Uther tentando reconquistar a sua terra roubada, que é Bebaburg, né? E no início do livro a gente sabe que ele reconquistou. No início do livro, ele sempre conta que ele tá velho lá em Bemba, falando Bebaburg, como foi, não sei o quê. A gente sabe que ele reconquistou. Mas a gente tá ali, emocionado, acompanhando cada livro, né? Dizendo assim, caraca, é hoje que ele vai conseguir? Ah, não é. Pô, e agora? Será que ele vai realmente conseguir? E eu acho que o Cornwell deve ter tirado isso muito do Herbert, porque o Herbert ele era fantástico em fazer isso. Em dar esse spoiler e mesmo assim a gente ficar imerso, né, nessa história. Perfeito. Talvez o Frank deve ter bebido de alguma fonte também, mas eu acho que do que eu conheço, assim, é impressionante a capacidade dele, porque talvez em Messias de Duna a gente tá falando num trajeto, numa jornada menor, né, 200 páginas. Mas conseguir fazer isso em 600, quase 700 páginas, eu acho que não é pra qualquer um, não. E Sora, a transformação ecológica em Arrakis está avançadíssima. Muita coisa aí aparecendo de verde, água, que é uma outra novidade, né, pra gente nesse segundo livro. Nessa sequência, Arrakis está um lugar, assim, muito diferente. A gente vê que realmente houve uma transformação, acabou toda aquela questão da exploração, né, dos impérios, como a gente viu no primeiro livro. E, assim, como já era a vontade dos Fremen, existe agora um cuidado maior com Arrakis, realmente. E isso transformou bastante o planeta. E até, assim, as estruturas das cidades, depois, quando tiver as descrições, né? Em alguns momentos é descrito ruas e essas coisas, você vê que mudou muito. Realmente é um outro planeta agora. Muito legal isso que o Frank acaba usando para poder guiar as narrativas dele. E é muito repetido isso nos livros, é que ele sempre fala muito sobre uma força numa direção, vai gerar uma reação na mesma intensidade ou maior. Então, uma força muito grande, a Jihad, 12 anos, vai gerar uma reação. E já começa falando que os grupos que até o momento eram hegemônicos, agora eles vão conspirar contra o Muad'Dib. Então, todas aquelas outras casas vão lutar contra o Muad'Dib. Uma força numa direção gera uma reação. A transformação ecológica, que num primeiro momento, eu acho que até para o leitor também é um encanto, é uma ideia, um sonho de que quando realizado seria ideal, seria maravilhoso poder viver num planeta assim. A gente vai ver que ela vai gerar uma reação também. Então, tudo tem uma consequência, nada passa em vão em Duna, e tudo está muito amarrado com, por mais que pareça muito distante, com alguma outra coisa dentro desse universo, e pode ter uma consequência, dar a volta e afetar quem está impondo essa força. Então, apesar de ele usar uma teoria da física, não com a mesma precisão matemática para poder definir como essa reação vai ser, ele consegue sempre descrever muito bem o fenômeno e sempre acontece do mesmo jeito. Perfeito. Vamos agora para as considerações finais. Pois bem, friend, vamos finalizar nosso primeiro episódio. Que episódio incrível! Olha só, pouquíssimas folhas para analisar. Nós estamos com praticamente uma hora e pouco de episódio. E eu gostaria que vocês aqui falassem um pouco sobre esse primeiro contato com Messias de Duna, o que espero, e desde já agradeço muitíssimo a presença
da Sora, do Central Pandora, Rogério Acioli, e o Hildo, que vai estar sempre aqui me acompanhando, me ajudando, guiando e editando, principalmente, né, para ajudar aqui a ficar lindo como sempre. Mas eu queria dar as lindo. Mas as considerações finais do Rogério Acioli. Bom, eu considero que o começo de um livro começa muito bem. Eu acho que o Frank, ele... bom, a gente já sabe o que vai acontecer, quem já leu, mas eu acho que ele, de novo, mostra sua primazia na escrita. Ele nos deixa claro que alguma coisa alguma vingança vai acontecer e esse ciclo não vai acabar ainda. A minha expectativa é de encontrar novamente um Paul mais adulto agora, um Paul mais maduro aos 30 anos, e compreender o que mudou daquele jovem de 18 anos que tomou o poder do Império para esse homem agora, pai de família e etc. E o que ele vai fazer, como é que ele vai sair dessa grande trama contra ele. Pessoal, todas as redes sociais do Rogério vão estar na descrição do episódio, se quiser acessar, saber um pouco mais do dia a dia, o que é que o Rogério gosta, o que é que o Rogério indica. Né, Rogério? A gente coloca todas as redes sociais no DunaCast. Por favor, fique à vontade. Sora, suas considerações finais. Por esse excerto inicial, já dá pra gente perceber que Messias de Duna, ele é um livro, assim, essencialmente diferente do primeiro. O primeiro livro, você pode acompanhar ele de um ponto de vista, assim, de uma aventura épica, bastante carregada de política e filosofia. E Messias de Duna, ele é um livro que, apesar de depois, assim, lá mais pro meio, pro final, ter uns momentos bem impactantes, eu acho que ele é um livro muito introspectivo. Ele tem uma coisa muito filosófica. E você começa a ter uma visão bem diferente de muitos personagens que você conheceu no primeiro livro. Então, acredito que vai ser aí uma jornada muito interessante a acompanhar esse segundo livro, porque é um livro que explora esse universo de Duna de uma maneira diferente, mas que expande e torna tudo mais interessante. Ele até abre portas para muitas coisas que a gente vai ver aí nas sequências. Perfeito. Sora, faça o seu jabá, fale do Central Pandora. Então, para quem gosta de ficção científica, só acessar lá Central Pandora no YouTube, que a gente fala de inúmeras franquias da ficção científica. Fala de filme antigo, filme novo, de vez em quando tem review de Juiz Dredd. Nossa, tem bastante Juiz Dredd lá. A gente tem até uma playlist, porque Juiz Dredd é uma das coisas favoritas do Matheus, que faz o canal junto comigo, então a cada 2 meses, mais ou menos, tem pelo menos um vídeo de Juiz Dredd. Pra quem gosta, pode passar lá. Eu tenho também uma série de Duna que tá parada tem um tempinho, porque muita coisa pra fazer. Bora fazer parceria, bora fazer vídeo junto. Aí, ó, uma ideia bacana, chamar vocês aí pra falar de alguma coisa, né, pra gente explorar esse universo de Duna, que é um universo que rende assunto, hein? Com certeza. E todas as redes sociais de Central Pandora vão estar aqui na descrição desse episódio. E, obviamente, eu quero que Hildon fale. Opa. Vamos, Hildon, Radiola Mecânica. E Pascoal, muito obrigado pelo convite mais uma vez, cara. Eu fico muito feliz em fazer parte da família do DunaCast e principalmente agora, né, esse convite que você me fez, de junto com você analisarmos os capítulos e junto de pessoas incríveis, cara, que a gente vai receber aqui na bancada do DunaCast. Né, muito obrigado ao todo o trabalho que você faz no DunaHacks Brasil. E você, gente, não esqueçam de seguir, né, o meu perfil de edição, Radiola Mecânica. E se você quiser criar o seu podcast, a sua identidade, né, do seu podcast, a gente vai trabalhar juntos. Né? O podcast do DunaCast foi criado junto, aqui com o Pascoal e tal, pra gente entender a identidade. E ele sempre me deu muita liberdade de trabalhar, de criar, então segue a gente lá no Radiola Mecânica, @RadiolaMecânica. Ou se você quiser dar um oi também no meu perfil pessoal, é Hildon Oliver Art, que eu também sou ilustrador. Dá uma chegada lá, tem umas ilustrações bacanas. Se você também quiser fazer uma ilustração, algum trabalho, fala comigo. A gente resolve. Vamos começar essa jornada. Muito obrigado pelo convite. Se eu souber que existia um podcast de Central Pandora e não foi com a Radiola Mecânica, eu vou ficar triste. Por enquanto ele existe,
sou eu a editora e sai um episódio Pronto. a cada 3, 6 meses. Vamos é uma resolver isso tristeza. aí, vamos resolver isso. Vamos resolver. Mas, gente, muito obrigado. A minha consideração final é exatamente o que o Frank Herbert começa a colocar. Ele fala assim no texto, falando sobre Arrakis, né, que gera um planeta de visão única, da mesma maneira que Duna é um planeta de um só produto. Né? Então ele fala do perigo da gente ficar preso a uma só ideia, ideologia, não expandir a mente, até mesmo os sentimentos para mais situações, né? Não se fechar tanto. E muito feliz mesmo de recomeçarmos o DunaCast segunda temporada e com vocês, com Sora, Rogério, Hildon. Estamos aqui. Eu acho que foi muito bom esse episódio inicial. Eu estou sendo bem, logo dizendo que foi bom, porque foi mesmo. Então, valeu mais uma vez. Obrigado a todo mundo pela participação. E vamos aguardar o próximo episódio do DunaCast. Até, pessoal. Valeu. Valeu! Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com